Olá pessoal, Janaína Chiaradia do In Loco, transmitindo informações, compartilhando experiências. E hoje eu tenho uma grata satisfação de estar aqui na PIB Curitiba. Nós estamos iniciando uma série que vai além do espetáculo. E para nós iniciarmos, nós temos que entender, compreender o início e o propósito. E olha a honra de estar aqui com o pastor Marcílio e com o pastor Paulo Davi. Sejam muito bem-vindos no In Loco. Quero dizer que é uma satisfação imensa, uma honra estar aqui com vocês. E vejam, hoje a gente vai aprender o que está além do espetáculo. Vamos iniciar nossa conversa de hoje, então, com o pastor Marcílio. Pastor Marcílio, eu gostaria de saber, apesar de que já revelei ao Senhor que eu estava aí, assistindo um pouquinho mais, mas é sempre bom rever e saber dos detalhes que muitas vezes passam desapercebidos quando nós falamos do início. Nataleluia. Como que nós iniciamos o Nataleluia? Bem, o Nataleluia começou, eu costumo dizer, na sala da minha casa, né? E eu tô aqui mais como um privilegiado mesmo, porque foi o pastor Marcílio pai, meu pai, que com minha mãe, no Ministério de Adoração e Música, naquele tempo, dos anos 90, né, aqui em Curitiba, teve esse sonho, esse desejo de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho em Curitiba, com um pouquinho de música e arte e o ministério, aquilo que o ministério realizava naquele tempo aqui. Então, o desejo surgiu na sala da casa, né? Que nome dar, né? E aí começa a pensar em alguns nomes e tudo, e aí então vem essa expressão, Natal, Aleluia, né? Natal que já simboliza, né, a vinda de Cristo Jesus para nos salvar, né? Para ser o presente de Deus para nós. Aleluia com a ideia do louvor a Deus, então a gente poder anunciar o Evangelho do reino de Deus em Curitiba, louvando, né? Louvando a Deus com tantas expressões artísticas diferentes. E aí esses sonhos eram na mesa da casa, conversando, o que a gente faz, o que a gente coloca, e foi assim que surgiu, né? Vamos começar com corais, vamos colocar os instrumentos. E naquela época surgiam os pandeiros aqui também, né, com uma expressão de arte e adoração. Então vamos incluir também teatro. Então foi um ajuntamento de ideias, né, que surgiu naquele tempo. E logo de início Deus nos deu também um privilégio de começar a fazer isso já fora da igreja, num ambiente da nossa cidade, que é a Ópera de Arame. Então tudo começou assim, né? Deus foi nos presenteando, alargando o sonho, e assim ele se concretizou já lá nos anos 90. Eu já nem me lembro mais, o pastor Paulo Davi deve lembrar melhor do que eu. Mas eu acho que foi ali por 94, 95 que isso tudo começou a acontecer, e eu privilegiado, né? Ali ouvindo dos sonhos, e logo de cara me apaixonei por aquilo tudo. E eu dizia, eu não quero ficar de fora. Então cantava no coral, toquei violão e guitarra durante alguns anos, enfim, a alegria de participar sempre. É legal porque os propósitos, e os projetos do Senhor sempre nascem das orações. E aí revelo para vocês que o In Loco também foi assim. Quando nós iniciamos, os pensamentos sobre o In Loco, isso veio desde 2009, lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, mas quando em Curitiba, o Senhor me revelou que o In Loco teria o cunho jurídico e cristão também. E eu fiquei imaginando como ir cristão também, Como que a gente pode unir numa mesma sinergia essas duas áreas da sociedade, o jurídico e o cristão. E com o passar do tempo, em oração, com a união de pessoas, veio pandemia e tudo acabou se fortalecendo, conduzindo para os caminhos, e um deles nós estamos aqui também. Mas quando vocês idealizaram esse projeto, colocando em oração, a PIB já tinha assim os ministérios de teatro, de música, ou vocês tiveram que desenvolver para unir nesse espetáculo? Como que foi a dar a efetividade ao primeiro Nataleluia? Bom, essa foi uma construção de fato. A gente tinha os corais como uma expressão já bem consolidada, e instrumentos também, né? A parte de banda, acho que sim.
a parte de orquestra já foi uma construção. Que legal. Né? Então, conversar com alguns músicos que estavam aqui, mas com outros de outras igrejas da cidade, principalmente a Assembleia de Deus, que sempre foi muito parceira nisso, para nos ajudar. Então, alguns deles vieram somar para construir uma orquestra para que a gente pudesse fazer. Os pandeiros, como eu disse, já começavam a existir aqui, mas o teatro não era assim tão organizado já com um ministério aqui. Então a gente vai pincelando, vamos pegando algumas pessoas que possam atuar, né? E naquele primeiro momento, até como cantatas de Natal, alguns coristas estavam acostumados de vez em quando a já atuar. Então foi assim, né? De um jeito bem espontâneo, tupiniquinho, eu diria, né? A gente tentando construir tudo aqui, algumas coisas organizadas, outras nos pedindo para começar algo, né? Construir. Exatamente, foi muito legal. Que legal. E aí vocês fizeram a primeira apresentação na Ópera de Arame. Sim, sim. Primeiras apresentações foram na Ópera de Arame, acho que os primeiros 2 ou 3 anos ali na Ópera de Arame, e depois é que a gente trouxe para cá. Inclusive, naquele período até, depois parou de acontecer, mas naquele período a igreja tinha, junto com a expressão do Nataleluia, uma serenata de Natal que acontecia na cidade. Então, os membros da igreja, eles encomendavam uma serenata de Natal para alguma família amiga, e a gente saía para cantar pelas madrugadas da cidade. Foi um período diferente. Ônibus, né? Vários ônibus. Começou pequenininho, né? Daqui a pouco começa a ter a parceria da prefeitura. A gente teve vários ônibus da cidade, os ônibus municipais nos ajudando, né? E aí, então tínhamos rotas diferentes, e aí 5, 6 ônibus diferentes, anunciando o Natal de Jesus pela cidade. Tudo isso era um pacote, né? Vamos dizer assim, mas foi aquele início de Nataleluia lá nos anos 90. Que legal. Passados precisamente uns 26 anos, eu acho que é o 26º agora, isso, se eu não me engano, né? Acho que já nem sei mais. Mas depois de tanto tempo, né? Porque ano passado comemoramos o 25º, agora vamos para o 26º. É isso aí. Olha aí, né? Vamos, veja como é legal quando tudo acontece de uma maneira harmônica, natural e divina. Passa-se o tempo e a gente nem percebe, né, que o tempo passou, porque as coisas vão se organizando para esse fim. Mas eu sei que o pastor Marcílio tem algo especial do primeiro Nataleluia que me chamou a atenção, né, onde houve a constituição familiar ali também, não é mesmo, pastor? Eu acho que o Nataleluia fez parte disso, né, mas a minha esposa veio estudar aqui na cidade e ela tocava flauta transversal desde então. E eu estava muito envolvido também, tocando, cantando e tudo. Então, essa coisa da gente começar a tocar e participar de momentos de adoração na igreja juntos, né, foi começando a construir a nossa história de namoro, e depois surgiu o casamento, né? Então, sim, cada Nataleluia era uma história diferente pra gente também, né? Sim. De poder se namorar, de poder fazer junto pra glória de Deus. E aí, mais pra frente, Deus confirmou aí, né, a nossa união, e foi um privilégio, né, a gente poder continuar ano a ano com o Nataleluia. A gente só não participou de todos porque também Deus nos levou durante 5 anos para um ministério no interior de São Paulo. Senão a gente estaria lá com todos os anos, né, do Nataleluia. Sempre foi um privilégio a gente poder participar. Olha aí, ó, é o testemunho, né, de um transformar do Senhor já no primeiro Nataleluia, que a cada ano se confirma, que a cada ano se fortalece. Então isso é muito legal. Um dos propósitos é em testemunho confirmado. Mas muitas pessoas foram tocadas, muitas pessoas foram atingidas. E eu queria ouvir um pouquinho do pastor Paulo Davi. Dentro dessa tua participação, atuação, efetividade, Nataleluia, o que o Senhor tem para nos colocar, né? Dessa gratidão ao Senhor por esses momentos privilegiados. O Nataleluia, ele sempre foi uma ação de Deus, assim, na nossa igreja, desenvolvendo muito o sentimento de unidade. Nataleluia sempre, desde os primeiros, né, Marcílio? Eu cheguei no Nataleluia em 97, foi o primeiro que eu participei.
Eu ainda não estava no ministério aqui da igreja pastoral, era um músico profissional e tinha recém-chego aqui na igreja. Então, o primeiro Natal Aleluia eu toquei, foi em 97, foi na Ópera de Arame. Eu tinha sofrido um acidente de carro. Me lembro. Acidente de carro e estava lá todo com uma tala daqui até aqui segurando, porque eu não podia mover o pescoço, mas estava lá tocando o Natal Aleluia e em 97 foi o primeiro. E depois desse tempo, é claro que comecei a me envolver mais também com o pastor Marcílio, né? E que era o ministro de música na época, e me envolvendo muito com a área musical da igreja, mas também com as produções que eram feitas, né? Tanto do Natal Aleluia, porque passávamos madrugadas muitas vezes gravando os kits de ensaio que eram reproduzidos em fita cassete, que muita gente nem sabe o que é isso mais, né? Verdade. E então nós distribuímos isso junto com o pastor Marcílio, uma equipe muito grande para poder potencializar o Natal Aleluia ainda mais. Mas esse sentimento de unidade, sabe, de trazer todas as gerações. Sim. Então, naquela época, as crianças que começavam a participar naquela época, muitos deles hoje são os que estão inseridos em tantas lideranças e áreas diferentes da igreja. Muitos deles, alguns deles inclusive, se tornaram profissionais dessa área artística, né? Despertando dons, despertando talentos, assim. Alguns deles começaram a escrever os roteiros dos Natal Aleluias depois que eles já estavam maiores. Então, esse sentimento de pertencimento sempre foi um valor muito grande para a gente. Então, desde que eu me lembro, de 97, a participação da igreja nas diferentes gerações, sim, mas comprometido com uma missão junto, sempre foi assim, especial demais. Eu creio que esse é o valor que a gente continua guardando e preservando até hoje. Continua sendo todas as gerações juntas e todas elas participando juntas, todas se comprometendo juntas com uma ação que é meio. O Natal Aleluia para a gente é um meio pelo qual a gente tem uma missão, que é proclamar o Evangelho do Senhor Jesus para a vida de pessoas nessa época, né? Então, os resultados disso, eu não sei se a gente conseguiria mensurar hoje em dados, em números, sabe? Mas a gente tem o resultado na vida de pessoas que foram alcançadas, pessoas que entravam para cantar no coral e ali conheceram Jesus, né? Pessoas que viam as suas famílias. Quantas famílias a gente ouviu testemunho que assistiam o Natal Aleluia e aí vinham com a vida destruída e vieram para um espetáculo, né? Porque vamos lá assistir um espetáculo de Natal, e chegavam aqui, eram alcançadas pela mensagem no teatro, pela mensagem musical, a letra das músicas, pela reflexão que era feita. Então, eu creio que esse sentimento, assim, sabe, Janaína, continua sendo o que nos mantém firmes ainda com esse propósito, entendendo que ainda precisamos continuar fazendo para as outras gerações também viverem isso, né? Algumas já passaram, né? Que legal, porque partindo até do testemunho do pastor, né, Marcílio, a gente vê assim, um fortalecimento das famílias, sim, de geração em geração. Sim. Isso é Sim. muito interessante. Sim. E isso chama a atenção do Natal Aleluia. Sim. E mais do que o transbordar realmente, sim, porque das famílias que são ali fortalecidas, quantas outras que acabam vindo, conhecendo, uhum, para compor a plateia, ou até mesmo aqueles que estão ali, né, se dedicando, os voluntários que fazem o espetáculo acontecer, uhum, situações muito diferenciadas, e certamente muita oração para fazer esses espetáculos acontecerem. Sim. Mas, pastor Marcílio, e as pessoas que fazem parte do Natal Aleluia? Poderia falar um pouquinho delas também? Bom,
eu acho que famílias fazem parte, a igreja faz parte. Então, desde o começo, os grupos musicais, artísticos da igreja fizeram parte. Mas, como o pastor Paulo Davi disse, a unidade sempre foi algo, uma bandeira muito forte, um valor para a igreja. Então, o Natal Aleluia nunca foi do Ministério de Música da igreja, Sim. ou do Ministério de Adoração da igreja, sempre foi da igreja. Então, os outros pastores sempre vinham para construir equipe, para se tornar equipe do Natal Aleluia, estavam disponíveis. Logo depois, as outras áreas, não só os pastores, mas aquelas áreas que eles representam na igreja, vieram trazer e dar esse suporte. Então tem uma igreja, né, por trás, envolvida nesse processo, mas sem dúvida tem famílias, né? A gente fala das nossas famílias, por exemplo, né? Então começou com meu pai e eu lá, adolescente, jovem, participando. Mas eu também já tive a alegria de ver minha filha ser uma das personagens principais no Natal Aleluia, né? E assim acontece com a gente, mas sem dúvida na família do pastor Paulo Davi, com os filhos, né? Participando já há tantos anos. Então, tenho certeza que netos daqui a pouco já vão participando também, né? E, então são gerações de famílias diferentes. Agora, algo muito bonito que também já foi colocado aqui é que muitas vezes uma família que foi tocada por um espetáculo de Natal Aleluia, no ano seguinte está aqui envolvida, trabalhando, servindo, fazendo acontecer e anunciando o Evangelho de Jesus para uma nova família, para uma nova pessoa. Então esse tem sido um presente ao longo desses anos todos, né? E isso é interessante, né, Marcelo? Porque cada vez mais é potencializado todas essas coisas. É isso que ele falou, de uma pessoa ser impactada e o outro ano ela quer estar inserida. Você imagina que num período como esse de Natal, você pega, se nós contarmos todos os ensaios que acontecem, que todos precisam estar presentes, todas as noites de apresentação, que todos precisam estar presentes. Sim. Se nós olharmos para a data que isso acontece, aonde a vida das pessoas muito mais intensa, é o trabalho, né? O que nós estamos falando nós chamamos de servos adoradores aqui, são voluntários, né? São pessoas que entendem uma missão do Senhor, mas tem gente que sai para o trabalho 8 horas da manhã e sai às 7 e vem para cá direto. Tem alguns que prorrogam a viagem quando acontece do dia 24 de dezembro, cair dia de semana. Nós temos uma última apresentação que é dia 25. E as pessoas, todos que participam, eles mudam a data de uma viagem, né, Marcelo? Ou vão e voltam, né? A minha família sempre fez isso. Fez isso, 23 à noite, Natal Aleluia. 24 viajando para passar com a família em São Paulo, no interior do Paraná. 25 de volta aqui para a gente poder realizar o espetáculo. Mas veja que isso demonstra o transbordar de amor de Cristo na vida de todos. E certamente isso é um reflexo desses testemunhos que vocês trazem desde a casa de vocês, dos amigos, das pessoas que vocês acolhem aqui na PIB. E eu já vou pegar a fala do pastor Marcílio para pedir também para que o pastor Paulo Davi comente um pouco do envolvimento da sua família aqui, porque certamente serve, como eu disse anteriormente, serve de reflexo, de base, para que pessoas possam ir e vir, possam se dedicar, e certamente todas que estão aqui vêm com amor, vêm com a sua excelência, vêm fazer o seu melhor no Natal Aleluia. Sim. Ó, 97 foi quando eu participei pela primeira vez. Então o meu filho, que hoje é o do meio, o Gabriel, estava com 5 meses. E o mais velho estava com 2 anos e alguns meses. Então eles começaram também a crescer dentro desse movimento, porque minha esposa cantava no coral e eu tocava, né, no Natal Aleluia. Isso toma uma proporção muito maior ainda em 2005, né, quando o pastor Marcílio faleceu, que era o ministro de música, e o pastor Marcílio era assim, se fosse ele que estivesse sentado aqui,
vocês estariam rindo o tempo inteiro. É verdade. Não é verdade? É verdade. Nós dois aqui, muito introspectivos. É verdade. Mas o pastor Marcílio, você estaria rindo, porque ele é, além de visionário, de criativo, de, assim, uma pessoa especial, assim. Foi um baque muito grande na época para todos nós, quando ele descansou no Senhor. A gente entende que também Deus tinha os propósitos dele ali. Mas foi tudo muito rápido, né? Feriado de setembro de 2005. 7 de setembro. E normalmente a época que nós já estávamos assim com quase tudo engatilhado do Natal Aleluia. E Nossa. ele era a chave ali, né? A pessoa-chave de tudo que acontecia. Então eu entro no Natal Aleluia agora de 2005 com uma responsabilidade que eu não tinha, que foi a de unir todos que já estavam trabalhando na concepção do Natal Aleluia e dentro dessa concepção entender o que seria feito, porque muitas dessas coisas estavam na mente do pastor Marcílio. Uau. Foi um grande desafio. E aí nesse período de tempo, de 2005 para cá, é muito interessante porque a família, né, ela percebe as responsabilidades que você vai assumir e cada vez mais quer estar junto em tudo isso, né? E eu estava fazendo um curso em Campinas no mês de outubro, logo depois que o pastor Marcílio tinha falecido, o pastor Pascoal me liga. Ele liga e diz assim: olha, eu preciso que você volte. Pastor, eu estou na última etapa do curso que eu estou fazendo, são mais 3 dias só. Não, preciso que você volte porque você vai ter que assumir a parte aí do Natal Aleluia, da programação. Tem bastante gente, já existia bastante gente inserida, mas eu preciso de alguém do ministério que possa assumir. E ali a gente começa uma primeira ação que veio de um sentimento da minha esposa, que era a sala dos voluntários. Sim. Né? Ela sempre gostou muito de estar no bastidor, por exemplo, e ela reuniu um grupo de pessoas e aí começou a preparar a sala de voluntários, que era onde os voluntários saíam do trabalho ou chegavam aqui mais cedo para todos os ensaios, e uma sala que tinha lanche, que cada um trazia, sabe que ele compartilha tudo? Sim. Todo mundo trazia um pouquinho, colocava naquela sala, e aí ela dava um jeito de conseguir uma massagista. Era um sofá com uma TV para o pessoal poder sentar e relaxar, descansar, porque era tudo muito intenso. Aí os meus filhos um pouquinho maior já queriam se envolver, então um se envolvia em distribuir os radinhos. Naquela época a gente usava os radinhos, né, para se comunicar, e a função dele era distribuir as baterias. Né, ele, Natan, que hoje são pastores aqui na igreja, eles pegavam as baterias e conforme as pessoas iam falando assim, olha, minha bateria está acabando, eles saíam correndo, aquela bateria trocava. Então esse sentimento nosso de família, ele se estendeu para muitas famílias da igreja, muitas. Assim, o pai está cantando no coral, a esposa está tocando na orquestra, o filho está ajudando em alguma outra área, e aí quando vem aquela turma toda reunida em família. E os que também se sentem sozinhos nessa época, né? Acabam tendo um sentimento de pertencimento muito grande. Então, para mim, quando eu olho o Natal Aleluia, essa unidade que nós falamos de geração, da igreja, da visão, do propósito, de continuar proclamando a palavra do Senhor, de continuar levando a palavra do Senhor de uma maneira contextualizada, também sempre foi um desafio para a gente, né? Quando nós passamos a realizar aqui no templo, sempre sonhávamos que o Natal Aleluia precisava ter algo diferente. Você contar a história do Natal, ela é a mesma. Sim. É o Jesus na manjedoura com Maria, José, as ovelhas, o presépio. Sempre foi assim. E como que nós poderíamos inovar no Natal Aleluia sem perder esse valor? E aí começaram a vir as pessoas extremamente criativas, quando ainda estava se
fora do Brasil estava se falando em projeção mapeada, surgiu uma equipe aqui, eu nem lembro se foi 2000 e... Eu sei que o Violeta Caron, que já tinha sido algo bem ousado assim, foi 2010. Esse de projeção mapeada, acho que foi 2012, algo assim. Não se imaginava isso ainda. E aí uma das pessoas extremamente criativas, o Ronan, que inclusive foi alvo do Nataleluia, ele e a esposa, depois se passou a ser alguém que nos ajudava a construir muito das coisas tecnológicas do Nataleluia, junto com toda uma equipe, claro. Mas eu lembro o dia que ele falou assim, puxa, eu queria fazer projeção mapeada. Eu falei, o que é isso, mano? Não, a gente vai fazer o cenário todo ficar mudando com as imagens, isso é muito caro, a gente não tem recurso. Não, eu tive uma ideia, vamos ver se nós conseguimos 6 projetores, colocamos um em cima do outro, invertido, e a gente marca os pontos que tem as emendas dos projetores, e nós fizemos um Nataleluia com projeção mapeada. Então, assim, sempre procurando inovar, trazer essa mensagem do Natal, contextualizando com um roteiro, com uma história, e tudo isso sempre o sentimento de famílias envolvidas participando juntos. Então, eu digo que nesses 26 anos, né, 26 anos do Nataleluia, eu também estou fechando um ciclo agora. Esse Nataleluia já tem uma equipe toda já trabalhando, né? Eu fecho um ciclo, graças a Deus, feliz por tudo isso. Mas essa geração que continua também, a geração que eu recebi, né, do seu pai, né? E a geração que eu fui passando e que agora continua com o Nataleluia. É sempre esse sentimento de unidade, de missão, de propósito, de proclamação do Evangelho. E isso a gente não consegue fazer com planejamento humano. Amém. Não consegue. Esse legado que vai se consolidando de uma geração para outra, nós só conseguimos fazer isso porque o coração continua sendo guardado, que mesmo com toda a estrutura, porque é um espetáculo, né, Janaína? Tem toda uma estrutura envolvida, mas o coração continua sendo guardado, que é cumprir um propósito que Deus deu. Então, isso tudo inspira, motiva os demais que estão vindo também, né? Sem dúvida, e a fala de vocês só me remete àquela reflexão, né, dos desafios que vocês superaram. Sim. E o quão fizeram com que o coração do Senhor se alegrasse. Sim. Que se alguma lágrima escorreu dele, foi de emoção, de vê-los a cada dia, a cada Nataleluia, buscando adaptações, pessoas, fortalecimentos. E hoje nós chegamos a essa série, além do espetáculo, utilizando o que há de mais precioso na tecnologia. Que legal poder ter o privilégio de ter o in loco junto com o Nataleluia, fazendo as vidas serem alcançadas, né? Poder transbordar além das paredes que nós temos aqui. Que honra minha poder estar ouvindo de vocês esses detalhes tão preciosos. E além de tudo, poder compartilhar essas informações e essas experiências com todos aqueles que vão acompanhar os episódios, que vão saber quem são os voluntários, aonde eles estão. Nós vamos estar cobrindo também os bastidores de tudo isso. Quem são os testemunhos, além do que a gente já ouviu de vocês aqui, que podem, né, colocar na presença de todos aquilo que foi modificado, aquilo que foi construído pelo Nataleluia. E além de tudo, para onde que esse propósito caminha, para onde que esse ministério, né, vem alcançando as vidas. Então eu quero agradecer imensamente. Esse é o primeiro episódio apenas de uma série essa muito especial, chamada Além do Espetáculo. Então aqueles que estão nos acompanhando pela internet podem curtir, compartilhar e fazer também o transbordar dessas informações, para junto com o In Loco e Nataleluia poderem promover conosco essa transformação social. Até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Até mais.